A paz do Senhor Jesus. Você está preparado para a nossa leitura diária de hoje? É a revista de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical, da edição especial da CPAD, que está chegando nesta quarta-feira. E o nosso tema é o altar na vida de Josué. E o texto é Josué capítulo 8, versículo 30, que nos diz: Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte de Ebal. Após a morte do grande líder Moisés, Josué ficou com a tarefa de conduzir o povo de Deus até a terra de Canaã. E no capítulo 6 do livro de Josué, ele já encara um dos seus maiores desafios. Após a passagem do rio Jordão de forma milagrosa, Jericó era um grande obstáculo à frente, sem efetivo militar treinado, sem armamento suficiente. Como encarar aquela fortaleza que estava diante deles? Enquanto ele estava pensando nisso, em frente dos muros da cidade, aparece de repente diante dele um príncipe do exército do Senhor, que por pouco Josué o confunde com um dos seus inimigos, e ele vem com uma espada desembainhada na mão para confirmar que a vitória deles viria pela espada do Senhor dos exércitos. Na sequência, já sabemos o que aconteceu. Tiveram vitória sobre Jericó, depois tinham mais uma empreitada que era destruir a pequena cidade de Ai. Mas o capítulo 7 é muito triste, porque Josué manda poucos soldados, confiando que a cidade tinha poucos inimigos, e o que ele não esperava era que um dos seus obreiros iria desobedecer a Deus, iria pecar e tentar encobrir o erro diante da congregação. Claro que eu estou falando do ambicioso Acã, que por causa do seu pecado fez com que os israelitas fugissem dos poucos homens que estavam na cidade de Ai. Que vergonha! No entanto, após consertar o erro e Acã pagar pelo que tinha feito, o capítulo 8 nos mostra a estarrecedora vitória do povo de Deus. E assim que chegam da batalha, Josué edificou um altar ao Senhor, exatamente como estava escrito no livro da lei de Moisés, com pedras inteiriças e sem uso de ferramentas, ou seja, não poderia ser obra das mãos de artífices, para não se tornar objeto de idolatria depois, como se tornou a serpente de bronze construída no deserto. E ele então chama o povo, oferece sacrifícios pacíficos a Deus. Claro que nós não dispomos de tempo aqui para extrair todas as lições que esse contexto nos traz. Mas o altar de Josué nos ensina algumas lições importantíssimas. E vamos observar aqui pelo menos duas lições. A começar pela postura do líder Josué na construção do altar. O versículo 31 diz que ele fez como Moisés, servo do Senhor, ordenou. Olha a sequência. Moisés, servo do Senhor, e Josué, servo de Moisés. Moisés não estava mais presente com eles. No entanto, isso não impediu que ele seguisse as ordenanças do seu saudoso líder. Que lição maravilhosa! Ele nos ensina aqui a importância de se respeitar hierarquias, de valorizar as experiências de quem sabe o caminho das pedras. A nossa geração tem muito a aprender com Josué, principalmente os que desprezam os mais velhos em nome de um liberalismo que destrói os marcos dos valores e princípios que regem a sociedade de bem, que constrói uma igreja sadia, uma igreja sólida. A segunda lição é que fizeram conforme o que estava escrito no livro da lei. Em outras palavras, estavam em uma atitude obediente, em obediência às palavras de Moisés e também às ordenanças do Senhor Deus. Quantas vezes que depois de uma vitória o ser humano entende que foi vitorioso ou vitoriosa porque era bom naquilo, porque fez certinho e a honra e a glória para ele mesmo, mas com o altar e os holocaustos pacíficos, Josué e o seu povo estava aqui reconhecendo que Deus é quem merecia toda a honra, glória e todos os méritos por eles terem vencido a cidade de Ai. Não esqueça de que quando Deus nos der uma vitória, precisamos construir o altar da gratidão, o altar da comunhão, o altar da adoração. Eu vou parar por aqui, pedindo que o Espírito Santo nos dê condições de construir altares que agrade o coração do nosso eterno Deus. Vamos falar com Ele? Maravilhoso Deus, nesta hora, Senhor, neste momento, Pai, nós agradecemos a Ti
porque o Senhor mais uma vez nos deu a tua palavra ao nosso coração. Senhor, nos ajude a ser como Josué, a respeitar os líderes que estão sobre nós, aqueles que passaram, que fizeram a nossa história, que possamos, Senhor, seguir os seus exemplos e que nós possamos obedecer tudo quanto está na tua palavra, no livro da lei, no teu evangelho. Pai, ajuda-nos a ser gratos. Quando tivermos uma vitória, que nós possamos agradecer a Ti, que nós possamos reconhecer que se nós vencemos, é porque o Senhor esteve conosco, é porque a Sua mão, Senhor, nos direcionou e venceu a batalha por nós. Em nome de Jesus nós pedimos, nós agradecemos. Amém. Amanhã nós voltaremos com uma leitura diária. Fique com Deus. Um grande abraço. Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué